Vamos continuar o nosso trabalho rumo à aprovação no concurso público? Hoje falaremos sobre mais uma classe gramatical de grande importância, advérbio. Essa classe gramatical precisa muito da sua capacidade de interpretar. Porque os advérbios, eles comunicam circunstâncias. Decorar é muito complicado. Você tem de se lançar ao ambiente texto. Vamos nós. Faremos a base teórica da classe gramatical advérbio, estudaremos as principais classificações e depois, hora de praticar. Faremos alguns exercícios de fixação e avançado. Legal? Muito bem, meu aluno. Advérbio, sendo classe gramatical, você precisa descobrir em qual momento ele é acionado na nossa morfologia. Como assim, professora? São 10 classes gramaticais. Essas 10 classes gramaticais, elas são classificadas. A primeira classificação, variáveis ou invariáveis. O advérbio, a posição dele é do lado das classes gramaticais invariáveis. Então, das 10 classes, 6 são variáveis e 4 invariáveis. Falaremos agora do advérbio, que é uma classe gramatical que não sofre flexão. Não sofre flexão nem de gênero, nem de número, mas, em algumas situações, a flexão de grau é sim permitida. Podemos começar? Vamos nós? Muito bem. Advérbio. Essa classe gramatical será estudada nos seus 3 aspectos. Estudaremos o advérbio no aspecto sintático, que é um mapeamento, no aspecto semântico, que é um outro mapeamento, e no aspecto morfológico, que é um outro mapeamento. Professora, o advérbio é de fato mapeado nessas 3 situações? Sim. O advérbio possui função sintática, o advérbio possui valor semântico e o advérbio é classificado como uma classe de palavras. Então, começaremos pelo aspecto semântico. Do ponto de vista semântico, o advérbio é um modificador ou implicador de sentido de certos vocábulos ou estruturas e, nessa relação, pode indicar algumas circunstâncias ou valores semânticos. Quais? São muitas. Cá estão só algumas. Afirmação, acréscimo, negação, modo, lugar, tempo, dúvida, intensidade, causa, concessão, conformidade, finalidade, condição, meio, instrumento, assunto, companhia, preço, ordem e etc. Muito bem, professora. Classe gramatical advérbio. Cai muito em concursos públicos? Cai muito, meu aluno. Pode ter certeza que essa sua aula ela será usada e usada muito por você. Agora, divida de forma didática. Qual divisão? Advérbio sob o aspecto semântico. Nesse momento, você precisa entender que o advérbio é um modificador. Professora, esse modificador é que eu não entendo. Calma, dá para entender sim. Você concorda que um texto, ao comunicar algo, ele cumpre um papel? Eu vou fazer isso agora. Cláudia fala. Cláudia fala. Eu cumpri um papel. Eu informei para você, minha prática, que é falar. Cláudia fala. Cláudia não está calada. Cláudia fala. Ok. Agora eu vou apresentar um outro papel usando um outro texto. Cláudia fala muito. E aí? Será que o primeiro texto é igual ao segundo texto? Não é. Uma coisa é informar que a Cláudia fala, outra é informar que a Cláudia fala muito. Então, esse muito que surge e modifica a mensagem é ele que é um advérbio.
porque só o advérbio tem a força de modificar a mensagem. E mais, como essa modificação acontece? Através das circunstâncias. O advérbio é um circunstancial, logo tem de ser interpretado. Quando eu falo que a Cláudia fala muito, esse muito está intensificando o verbo falar. Não é só fala, ela fala demais. E é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos a interpretar essas circunstâncias. E essa interpretação, meu aluno pode confiar, é contextual. Legal? Muitas vezes, porém, o advérbio não exprime circunstância alguma, mas meramente expressa um caráter subjetivo ao enunciado, expressando uma opinião do emissor. Como, professora? Preste atenção. Vale a pena dizer, desde já, que muitos advérbios, pelo contexto, mudam seu valor semântico. Por exemplo, a palavra bem, normalmente um advérbio de modo, ela fala bem. O modo que ela fala é um excelente modo. Mas veja esta frase, então. Ele está bem feliz. Agora, é um advérbio de intensidade. Vamos fazer um comparativo? Primeiro, ele fala bem. Não é o modo pelo qual ele fala excelente. Mas se eu pegar essa mesma palavra bem e colocar em um outro contexto, muda a circunstância. Ele está bem feliz, agora eu não estou anunciando o modo e sim intensificando a felicidade dessa pessoa. Isso quer dizer que decorar alguns advérbios até vale a pena, mas confiar na memorização já é correr riscos, porque a semântica de uma palavra que funciona como advérbio, esse valor estará atrelado ao contexto. Uma mesma palavra pode continuar advérbio no contexto, mas comunicando circunstância diferente. Beleza? E meu aluno, cai muito. Os concursos que cada vez mais assumem-se semânticos adoram cobrar a circunstância de um adjunto adverbial. Do ponto de vista morfológico, o que eu preciso saber, professora, logo de início, que esta classe é invariável. O advérbio não se flexiona em gênero nem em número. Por isso, é chamado de palavra invariável. Vou parar agora para marcar um território. É muito comum nós ouvirmos que o advérbio é classe gramatical invariável. E o brasileiro escuta, registra e não desafia. Preste atenção, o advérbio ele só será invariável na flexão de gênero e de número, meu aluno, pois há situações onde a flexão de grau será legítima. Só varia em grau por meio de derivação. No entanto, o que mais vemos no dia a dia são as pessoas falando e escrevendo erradamente. A menina está meia chateada. Pergunto, meia não está no feminino? E advérbio pode ir para o feminino, professora? Não pode, não. Já sei, a sua dificuldade está em eleger uma palavra advérbio, não é verdade? Pois bem, se você não souber reconhecer um advérbio, claro que você poderá flexionar uma palavra, mesmo decorando advérbio é invariável em gênero e número, porque o problema antecede esta informação. Na verdade, você não sabe localizar o advérbio. Logo, você precisará, no ponto de vista semântico, lembrar que um advérbio ele é um modificador.
mas ele não modifica qualquer classe gramatical. Ele só está autorizado a ressignificar 3 classes gramaticais: verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Isto é análise semântica, porque no mundo morfológico, que está agora em questão, ele é invariável. Beleza? Então vamos verificar se a palavra meia é, de fato, um advérbio redigido de forma errada. A menina está meia chateada. Primeiro ponto, localizar verbo para encontrar sujeito. Quem está meia chateada? A menina, que é o nosso sujeito. Sujeito está chateada. Esse está é um verbo de ligação. Logo, chateada, por ser o estado da menina, é o predicativo do sujeito menina. Ok? Sendo predicativo o vocábulo chateada, esse vocábulo morfologicamente é um adjetivo. Você está me acompanhando? E aí, meu aluno, olha a palavra meia. Ela dialoga com o adjetivo chateada. Então, qual é o nome da classe gramatical que modifica adjetivo? Só há uma na nossa língua: advérbio. Só há uma classe gramatical com esse poder de ressignificar adjetivos, o advérbio. Cláudia, eu não entendi esse papo de ressignificação. Mudança de sentido. Mas eu não entendi essa tal mudança de sentido. Então, por favor, retire a palavra meia do contexto. O que sobrou? A menina está chateada. Ah, bem. É a mesma coisa de falar que ela está meio chateada? Não, né? Não. Porque quando você fala a menina está chateada, você dá uma totalidade a essa mensagem. Ela está chateada e ponto final. Mas se eu falo que ela está meio chateada, ela não está tão chateada assim. Ela não está nem no céu nem na terra, ela está mais ou menos. E isso, dentro de um texto, faz muita diferença. Muita. Aí você observou que eu falei meio chateada? Sabe por quê? Porque a palavra que modifica adjetivo, advérbio é. E eu já memorizei que advérbio não pode sofrer flexão nem de gênero, nem flexão de número. Logo, meia está errado. Da mesma forma, a filha sempre foi menos paciente que a mãe. Quem algum dia disse que a palavra menos existe? No português, não. Menos. Menos não existe. Quando eu falo a filha sempre foi menos paciente, por favor, paciente é adjetivo. Logo, modificou o adjetivo, advérbio é. Então, desta forma, está errado. Deveremos trocar menos por menos. Pergunta de aluno. Mas, Cláudia, você falou que advérbio não pode flexionar-se em número. Menos não está no plural? Meu aluno, Minas Gerais está no plural? Óculos está no plural? Pois bem, existem algumas palavras que são finalizadas pelo S, mas que não estão no plural. Menos, não existe meno, só existe menos. Legal? Ela está toda preocupada. Toda. Será que pode flexionar-se em gênero? Vamos ver com quem esse vocábulo toda está dialogando. Ela está preocupada. Já sei que preocupada é um adjetivo, porque funciona como predicativo do sujeito ela. E no meio do caminho é um verbo de ligação. Ponto final. Mas e a palavra toda? Toda não está relacionada a preocupada, que é um adjetivo? Qual é o nome da classe gramatical que modifica adjetivo? Advérbio. O advérbio, ele modifica adjetivo, verbo
e um outro advérbio, não podemos esquecer. Mas se toda modifica preocupada, que é um adjetivo, ela não pode ir para o feminino. Redação errada. O certo? Ela está todo preocupada. Os policiais devem se manter alertas o tempo todo. Olha lá, outro erro flagrante. As pessoas pensam que alerta sofre essa flexão. Então, os policiais devem se manter alertos, porque modifica o verbo, é o estado. Então, nada de feminino para esse vocábulo. E olha, é muito recorrente. Baseando-nos na visão ortodoxa, que é a que mais tem adeptos, o advérbio está sempre invariável. Logo, as frases vistas deveriam ser escritas, construídas desta forma. A menina está meio chateada. A filha sempre foi menos paciente que a mãe. Ela está todo preocupada. E, por último, os policiais devem se manter alerta o tempo todo. Alerta invariável. Aí sim, reinando a paz. Tudo bem, meu aluno? O que nós fizemos? Começamos o trabalho com essa classe gramatical invariável, advérbio. Um trabalho muito rico. Advérbio, ele será mapeado nos aspectos semânticos, morfológico e sintático. Nos aspectos semântico, morfológico e sintático. Vimos que semanticamente esse advérbio ele é um modificador. Ele serve para comunicar circunstância. E essa circunstância é infinita. O texto é que vai determinar qual é o valor semântico de um advérbio ou de uma locução adverbial. Já no ponto de vista morfológico, é muito importante você marcar a invariabilidade dessa classe gramatical. E cuidado com algumas construções recorrentes, porque muitas estão inadequadas. Agora, do ponto de vista sintático, o que eu preciso saber, Cláudia? Simples, que todo advérbio ou locução adverbial, sintaticamente, será classificado como adjunto adverbial. Tradicionalmente falando, o advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo ou locução adjetiva, a um outro advérbio ou a uma outra locução adverbial. A um advérbio ou a uma outra locução adverbial. Ou uma oração inteira. Quando nós estudarmos orações, você verá que existe um pacote chamado de oração subordinada adverbial. É lá que nós faremos uma conexão com essa aula de hoje. Muito bem, exercendo apenas uma função sintática, adjunto adverbial. O demais, tudo igual. O adjunto adverbial também é invariável, modifica verbo, adjetivo, advérbio ou uma oração e passa a circunstância. A novidade é só na nomenclatura. Sempre acordou cedo. Modificou verbo, a palavra cedo. Então, é um advérbio por modificar verbo. Continuo bastante disposto. Modificou agora o adjetivo disposto. Então, bastante também é um advérbio. Mas, Cláudia, e sintaticamente? Cedo, sintaticamente, é um adjunto adverbial para a sintaxe, é um advérbio para a morfologia e um circunstancial de tempo para a semântica. Bastante para a sintaxe, adjunto adverbial, para a morfologia, advérbio e para a semântica, circunstancial de intensidade. Mas você pode dar o nome completo, tanto na morfologia quanto na sintaxe.
advérbio de tempo, advérbio de intensidade, adjunta adverbial de tempo, adjunta adverbial de intensidade. Mas eu preciso marcar esse momento porque há bancas que considera a anunciação da circunstância de um advérbio como uma extrapolação, uma vez que não foi cobrada. É cruel, né? A banca marca uma palavra e pede a classe gramatical, afirmando que é um advérbio de intensidade. Pode acreditar. Se você concordar, você pode perder a questão, porque a classe gramatical tem de parar no nome advérbio. Quando se fala que o advérbio é de tempo, de companhia, de dúvida, já é classe gramatical somado a semântica, a circunstância. Incrível, né, meu aluno? Muito bem, arrematou-se num leilão um carro muito fora de moda, modificada a locução adjetiva, fora de moda. Só para você entender que o advérbio ele pode modificar, sim, verbo adjetivo, advérbio, locução adjetiva. E olha esse outro exemplo. Dormiram mais tarde porque não treinariam amanhã. Modifiquei o advérbio. O não modificando um outro advérbio, amanhã. E vamos nós para o próximo exemplo. Ninguém esperava que ele surgisse tão de repente. Agora, a locução adjetiva cede lugar para a locução adverbial. Tão, intensificando de repente, que é uma locução adverbial. E por último, observe a modificação de uma oração inteira. Semestralmente, fazemos concursos. Semestralmente está modificando toda uma oração. Fazemos concurso. E aí, meu aluno, reinando a paz, trabalhando com calma essa classe gramatical? Muito bem. Observação. Veja esta questão de prova sobre advérbio incidindo sobre uma oração inteira. Qual dos advérbios terminados em mente incide sobre o conteúdo de toda a frase? Viu como isso cai? Fantasticamente. Aumenta fantasticamente. Letra B, abertamente. Evito aderir abertamente. Letra C, independentemente. Treino os jogadores, traço o esquema de jogo inteligente, armo jogadas, mas, independentemente disso, existem forças. Letra D, psicologicamente. Psicologicamente preparado. E letra E, imediatamente. Volte para o campo imediatamente. Meu aluno, qual advérbio modifica toda uma oração? Só há esse ambiente na letra C de Cláudia. O gabarito é C, pois o advérbio se relaciona com disso, que se reporta ao conteúdo frasal anterior, a saber, treino os jogadores, verbo. Traço esquema de jogo, verbo. Armo jogadas, verbo. Modificou a oração. As outras alternativas, preste atenção. A modifica verbo, B modifica verbo, D modifica adjetivo e E modifica verbo. Cuidado! Além de adjunta adverbial, Evanildo Bechara diz que o advérbio pode também exercer função de sujeito e até predicativo do sujeito. Meu aluno, o cara sabe das coisas. Cláudio César diz que ele pode exercer função de predicativo do sujeito, sujeito e até objeto indireto. Esses caras falaram, eles devem provar. Ali é bom. Repare que o ali funciona como sujeito.
A vida é assim. Observou? O assim está depois de um verbo de ligação. É predicativo do sujeito. Gosto daqui. E agora? Quem gosta, gosta de, surge um objeto indireto. Os caras realmente sabem o que falam. Vamos continuar. Tradicionalmente falando, os gramáticos dizem que advérbios que modificam adjetivos ou outros advérbios são sempre de intensidade. E aí, pare um pouquinho. Sou razoavelmente discreto. Razoavelmente modificou discreto. Discreto é adjetivo. Continuas muito arisca, menina. Esse muito modifica a arisca, que nós sabemos que é adjetivo. Estamos intensificando. No entanto, estudos modernos dizem que isso não procede. E só dizem porque provam. Tenho cabelos quimicamente tratados. Quimicamente indica modo. Tratados é sim um adjetivo. Não raramente estudo português. E olha lá o não, modificando raramente. E agora o conceito é de negação para o advérbio raramente. Ainda existem muitas doenças sexualmente transmissíveis. E aí? Sexualmente, modificando transmissíveis, que é um adjetivo. E agora é meio. Ficou claro isso, meu aluno? Nem sempre ocorrerá a circunstância de intensidade. Por isso, reitero, analise o contexto. O contexto é soberano. Ele que decide gabarito. Mas claro que você precisa de informações. Nós só poderemos dar o que nós recebermos. Agora você já sabe que advérbio não é 100% invariável, ele sofre flexão de grau pelo processo de derivação ao receber sufixo. Você está provando para você mesmo que essa ideia de intensificação não procede, existem outras circunstâncias também quando se modifica adjetivo ou advérbio, ok? Mas vamos continuar porque só boas para concursos públicos. Para entendermos bem todas estas definições de advérbio, vamos analisar esta frase. Os amigos das horas certas sempre ajudam os amigos das horas incertas. Você observou que sempre foi sublinhado e ele aparece 2 vezes. O que isto significa? Pense na classe gramatical. Os amigos das horas certas, primeiro, apresentam uma circunstância, valor semântico de tempo. Então, o sempre comunica tempo. É invariável. Não existe sempre e nem sempre. Todas essas características são características de um advérbio. Primeiro, comunicar circunstância. Depois, não sofrer flexão nem de número, nem de gênero. Terceiro, funciona como um adjunto adverbial do verbo ajudar. Modificou o verbo, meu aluno, adjunto adverbial será. Certamente você já ouviu falar em oração subordinada adverbial. Então, elas são chamadas assim porque tem o quê? Tem função de adjunto adverbial. Haverá um momento onde nós estudaremos particularizando esse momento de oração. Oração subordinada adverbial. Muito bem, nós já trabalhamos alguns conceitos muito importantes sobre a classe gramatical advérbio. Preciso agora da sua disciplina. Muita informação sem administração não vale. Há quem diga que muita informação causa desinformação, mas eu completo, se não administrada,
essa informação. Por esse motivo, vamos para uma pausa e voltaremos daqui a pouco, no momento de identificação e particularidades sobre o nosso advérbio. Até daqui a pouco.